Gita de Srila Prabhupada. Estamos vendo o capítulo 3, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Hoje é o verso 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavanuvacha Lokasmin Dvividanishta Pura Pruttamaya Nabha Gyana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam Shri Bhagavanuvacha Lokasmin Dvividanishta Pura Pruttamaya Nagha Yana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam Sri Bhagavanuvacha Lokasmin Dvividanishta Pura Pruttamaya Nagha Yanogena Sankyanam Gyana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam Shri Bhagavanuvacha Lokasmin Dvividanishta Pura Pruttamaya Nagha Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam Shri Bhagavanuvacha Lokasmin Dvividanishta Pura Pruttamaya Nagha Yana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam Shri Bhagavanuvacha Lokasmin Dvividanishta Pura Pruttamaya Nagha Yana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam Shri Bhagavanuvacha Lokasmin Dvividanishta Pura Pruttamaya Nagha Gyana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam Vamos repetir palavra por palavra. Shri Bhagavanuvacha. A Suprema Personalidade de Deus disse: Loke
Asmi, este, Dvivida, duas espécies de Nishta, fé, Pura, anteriormente, Prokta, foram ditas, Maya, por mim, Anaga, ó pessoa sem pecado, Gyana Yogena, pelo processo que vincula através de conhecimento, Sankyanam, dos filósofos empíritas, Karma Yogena, pelo processo que vincula através da devoção, Yoginam, dos devotos. Tradução, vamos repetir, por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó virtuoso Arjuna, acabei de explicar que há duas classes de homens que tentam compreender o eu. Alguns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charagadavidam, Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki. No segundo capítulo, verso 39, o Senhor explicou duas espécies de procedimentos, a saber, Sankhya Yoga e Karma Yoga, ou Buddha Yoga. Neste verso, o Senhor explica a mesma coisa mais claramente. Sankhya Yoga, ou o estudo analítico da natureza, do espírito e da matéria, é um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e a compreender as coisas através do conhecimento experimental e através da filosofia. A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61, no segundo capítulo. O Senhor explanou também no verso 39 que, trabalhando de conformidade com os princípios de Buddha Yoga, ou consciência de Krishna, é possível libertar-se dos laços da ação e, ademais, não há falha no processo. O mesmo princípio é explicado mais claramente no verso 61, onde se diz que Buddha Yoga significa depender por completo do Supremo, ou mais especificamente de Krishna. E, desse modo, não haverá dificuldade de controlar os sentidos. Portanto, ambas as yogas são interdependentes, como a religião e a filosofia. Religião sem filosofia é sentimentalismo, ou, às vezes, fanatismo, ao passo que filosofia sem religião é especulação mental. A meta última é Krishna, porque os filósofos que também estão procurando sinceramente a verdade absoluta, no final chegam à consciência de Krishna. O Bhagavad Gita também corrobora este ponto. Todo o processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu em relação com o supereu. Através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica, pode-se chegar gradualmente ao nível da consciência de Krishna.
Mas no outro processo, tudo o que se faz tem conexão direta com a consciência de Krishna. Destes dois, o caminho da consciência de Krishna é melhor porque não é preciso purificar os sentidos por meio de um processo filosófico. A própria consciência de Krishna é o processo purificador. E pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Uma Timirandasya Gyanam Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatma Hyam Dadati Swapadam Chikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Bhagavan Loke Asmin Dvividadishtava Puraprutta Mayanaga Jnana Jogena Sankyana Karma Jogena Jogina. Sobre a personalidade de Deus disse: ó virtuoso Arjuna, acabei de explicar que há duas classes de homens que tentam compreender o eu. Alguns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. É muito interessante isso, porque às vezes a gente vê, eu mesmo já vi, sou prova disso, que isso já aconteceu comigo. Devoto falar para mim: não, sabe o que é, Prabhu? Eu tenho uma natureza assim mais guiane. Natureza mais guiane? Pode até ter. Mas guiana está contida em Bhakti. Guiana está contida em Bhakti. Bhakti não está 100% contida em Guiana. Não está. Então essa é a diferença. Talvez uma pessoa simples, que não tenha tendência a guiane, especulador, especular filosoficamente, ouça sobre Krishna, leia o Bhagavad Gita, ouça as glórias de Krishna e pense consigo mesmo: puxa, essa é a suprema personalidade de Deus, eu vou servi-lo. O Gyani ouve tudo isso e fala: não, mas deixa eu entender essa pessoa aí. Estou servindo com alguém sem entender antes. Eu preciso... Krishna sabe que, se Krishna fala que os 4 tipos de pessoas que de alguma maneira se voltam para ele, são pessoas consideradas devotadas. O que dizer de um Gyani que está buscando a compreensão de Deus através do conhecimento certo da verdade absoluta. Então, lógico, todos esses são devotos. Artha, Jigyasu, Arthat e o Gyani. Chalbarata Shalam, o Gyani, entre esses daí, é o melhor. Entre quem? Entre aquele que busca abrigo em Deus, porque está aflito. Aquele que busca abrigo em Deus, porque a vida está dura, está difícil, não tem dinheiro, está difícil sobreviver. Arthat. Aquele que é curioso, Jigyasu. Então, desses 4 tipos aí, aquele que, não, vou especular, vou
buscar a compreensão de Deus. É o mais avançado, por isso Krishna cita ele aqui. Krishna citando esse Gyani aí. Esse caminho também é um caminho de buscar compreender Deus, está certo? Porém, existe um caminho, isso é um segredo, na verdade, que nem o Gyani sabe disso, que é muito mais eficaz, muito mais curto e já contém o que se busca em Gyana, a compreensão do superior, do Paramatma. Quem executa Bhakti Yoga, executa porque já ouviu e aceitou sobre a supremacia da fonte de Paramatma, daquele que vive no coração de todos, de todas as entidades vivas. Por exemplo, as gopis não eram letradas, não eram gyanis, não eram altamente eruditas, filosóficas, mas elas religiosamente e, em última instância, por compreensão filosófica, que está contido nesse contexto aí, elas tinham só Deus, só Krishna, não como Deus, mas como seu objeto do amor. Essa perfeição é o nível mais elevado que existe de Bhakti. E por que eu estou falando isso? Lembrando para ilustrar dessa questão das gopis com os brahmanas. Porque os brahmanas estavam buscando a compreensão de Krishna através de Gyana, se confundiram. As gopis não se confundiram com a submissão e a rendição, a simples aceitação de que Krishna é tudo, Krishna enquanto objeto último do amor. Então Krishna fez esse teste, mandou os vaqueirinhos, olha, agora vamos, os pastorzinhos, vamos fazer um lanche aí, mas estamos sem lanche, vai lá, pede para os brahmanas lá, dá uma corrida aí no centro de Gokula, vê onde que eles estão fazendo, se eles estão à disposição, e pede alguma coisa para eles lá, para a gente tomar um lanche, e eles foram. O que aconteceu? Sai daqui, menino. Estamos estudando os Shastras, as Escrituras, estamos tentando entender a verdade absoluta. Não vamos perder tempo com você. Vão para lá, meninos. Eles voltaram frustrados. Não deram nem atenção para a gente. Eles são muito intelectuais, muito grandes, eles estão muito ocupados na busca da compreensão da verdade absoluta. Krishna falou, então tá bom, então vai lá e procura as esposas deles, as gopis, vai falar com as gopis. Mal chegaram, foram batendo, olha, Krishna está vendo, perguntando se não tem nada aí que possa ser dado para a gente fazer um lanche lá. E terminaram de falar, elas já foram enchendo as cestas, enchendo tudo, está aqui, opa, Krishna que quer comer, opa, leva. Isso é diferença. Ser simples não significa que você não é erudito nem profundo. Muito pelo contrário. Tanto é que Prabhupada o tempo todo falava, essa filosofia ela é simples para quem é simples. Mas ela é muito complicada para quem é complicado. E os gyanis normalmente são complicados. E como Prabhupada falou que religião sem filosofia é sentimentalismo barato só. Não era isso que as gopis tinham. Mas filosofia sem religião, no caso dos brahmanas, é só especulação seca. Tem que ter os dois. Agora, dificilmente o Gyani vai ter religiosidade mesmo. E dificilmente um religioso de verdade, não vai ter conhecimento de verdade. Então, essa é a grande diferença. Então,
Krishna está explicando aqui, para ilustrar aqui, ó, tem esses dois tipos aí de homens, Arjuna. É verdade que se pode chegar a Krishna, assim como o yogi chega através do processo da meditação no Paramatma. Ele descobre o Paramatma. Mas se a partir daquele momento ele não começar a bhakti, ele cai. Se não começar a servir o Paramatma, ele cai. É a mesma coisa do Gyani. O Gyani pode ser, depois de muita especulação filosófica, desvelado e Krishna se revelar para ele. Ele pode encontrar, mas a partir desse momento ele tem que começar a bhakti. A partir desse momento ele tem que começar a bhakti. Porque não existe Gyana no mundo espiritual. Só existe bhakti. É inferior. É um caminho? É um caminho. Mas é inferior. Nunca ninguém vai ver no mundo espiritual, ou em Krishnaloka, ou em Vaikuntha, alguém estudando as escrituras, tentando entender o quê? Não tem nada para entender. Ali é só serviço amoroso, espontâneo. Já está, não tem nada para entender. Lá não tem nada para entender. Um devoto centrado, ele não está perdendo tempo só com especulação sobre Krishna. Ele está tentando compreender a verdade absoluta para poder dar a verdade absoluta para as pessoas, porque esse é o processo. Como a Tia Deva fala, qualquer pessoa sensata e gente boa, quando ele ganha uma coisa muito incrível, muito interessante, quando acontece uma coisa muito interessante com ele, a primeira atitude dele é querer contar para os outros e dar para os outros também. Se ele é uma pessoa realmente de coração bom, apaziguado, vive em paz, é assim mesmo. Porque se não fizer isso, é egoísmo, egocentrismo. Não é assim? Então essa é a grande diferença que, às vezes, tem devoto que acaba se perdendo nos meios e não alcança o fim. Devotos. Porque dão essa oportunidade da especulação falar mais alta. Porque no fundo, isso aí só acontece porque tem desejo pessoal aí no fundo, de ser reconhecido como erudito, ser visto como um cara que conhece mesmo as escrituras, sabe? Isso aí, Maia, isso é luxúria, na verdade. Isso é luxúria. Mendriya Pritivanti Atari Barikama. Qualquer busca que não seja só satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos, que seja para satisfazer o seu sentido, ainda que seja sutilmente, é chamado de luxúria, que é o inimigo pecaminoso do mundo, que tudo destrói, que tudo levanta. Enquanto que a alma rendida, Krishnendriya Priti Ityadari Premanama, que vive simplesmente satisfazendo os sentidos do Senhor Supremo, de todos os sentidos, essa atividade dele é imaculada e é chamada de amor por Deus. Isso não é. Aí não tem resquício de luxúria. Por que eu falei antes que isso é muito confidencial? Capítulo 2, o capítulo 9 do Bhagavad Gita, o verso 2, começa com esse verso, é o conhecimento mais confidencial. Conhecimento mais confidencial. Aí vamos ver o que é religião mesmo. E o que é conhecimento? Jnana. Krishna declarou, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Uttama. Prachakshavara Mandarmyam Susukam Kartum Avyayam. Prabhupada terminou aqui dizendo Susukam Kartum Avyayam. Pelo método direto do serviço devocional, ela é simultaneamente a Bhakti Yoga, o serviço devocional, a busca de Krishna, simultaneamente fácil e sublime. O que fala Susukam Kartum Avyayam? É um processo que executa de maneira fácil, simples,
e alegremente. Então, por causa disso, esse conhecimento do Bhagavad Gita, do 9º capítulo do Bhagavad Gita, desculpe, mas eu não consigo falar Bhagavad Gita. História. Mas tem porquê, viu? Tem porquê. Porque Bhagavad Gita, só um parênteses, né? Eu era adolescente ainda, eu ouvia o meu pai falar Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita. Todo mundo do ciclo esotérico falava a Bhagavad Gita. A turma que tinha os livros de Vivekananda, a turma que ficava lendo o tempo inteiro os livros da comunhão do pensamento, que sempre vinha, Humberto Roden, todo mundo falava, os impersonalistas falavam a Bhagavad Gita. Quando eu vi no final dos anos 60, Prabhupada falando o Bhagavad Gita, eu falei, caramba, que diferença, que diferente é isso. Não é a Bhagavad Gita, então, não é é o. Aí a minha conclusão é que esse termo, a Bhagavad Gita, quem usa são os impersonalistas. Tanto é verdade que Prabhupada sempre falou o Bhagavad Gita. E quando a gente vê Prabhupada, vamos cantar o pranama de Srila Prabhupada, como que é a segunda parte do pranama de Srila Prabhupada? Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschakyadi Shatarine. Nirvishesha é antônimo de Suvishesha. Nirvishesha que ele está falando aqui, Prabhupada está acabando com o impersonalismo e o nihilismo, né? O vaziismo no mundo ocidental. É isso que fala esse pranama de Srila Prabhupada. E Nirvishesha, ele veio para destruir esse Nirvishesha. E eu acho que falar que nem ele fala o Bhagavad Gita é Subishesha. É nem uma mácula de nihilismo e impersonalismo. Mas sempre foi só um parênteses, porque eu acho difícil me adaptar com essa história de Bhagavad Gita. Tudo bem, é a canção sublime do Senhor, tudo mais. Prabhupada chamou de um livro, o Bhagavad Gita, como ele é. Né? Então, se a gente estivesse fazendo alguma coisa tão incrível, nova, mas estamos trazendo uma linguagem de impersonalistas. Lá de 1900 e bolinha, quando eu era criança ainda, o que é isso? Vamos adotar Prabhupada, né? Seguir Prabhupada. Então, Prabhupada fala nesse verso 2 do Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita, não? Ele fala, Rajavidya Rajaguhya Pavitramidam Utama Prachakshavagamandarmyan Susukam Kartum Avyayam. Esse conhecimento não tem nada melhor que ele, não tem nada maior que ele. Ele é o rei da educação. Quem adquire ele realmente está sendo educado. Rajavidya. E a dica com toda a avidya, a ignorância. Ele é o rei da educação. Ele é o conhecimento mais puro. Pavitrana. Então, aí por dar de percepção direta do eu, quando se estuda o Bhagavad Gita, quando se põe em prática as instruções do Bhagavad Gita, ele é chamado de a essência da religião, a melhor das religiões. Tem religião melhor do que essa. Essa é a religião que contém tudo. Então não tem aquela história do religião sem filosofia, filosofia sem religião. Não, a religião com filosofia, a maior delas, porque ela dá direto percepção do eu. Nós nos entendemos como alma e entendemos a alma suprema. Imagine só, gente, o Srimad Bhagavatam. Olha o tamanho do Srimad Bhagavatam. Olha o tamanho do Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu resumiu o Srimad Bhagavatam em 4 slokas. O famoso chapter sloka. E o
principal item do Srimad Bhagavatam é isso. Ataeva Bhagavati Eitina Kaya. Entender essas três coisas. Ataeva Bhagavati Eitina Kaya. Entender isso aqui, a relação do eu com o super-eu. Qual que é a relação? Primeiro entender que temos essa relação. Sambandha. Depois, como é essa relação? De serviço, relação amorosa, abideia. O serviço devocional, Bhakti Yoga. Isso leva à perfeição máxima, Prayojana Siddha, Prayojana Maya. Então isso não é só para decorar as escrituras. Chaitanya Mahaprabhu está falando sério. Ataeva Bhagavati Eitina Kaya. Sambandha Videya Prayojana Maya. É disso que o Srimad Bhagavatam todo trata. Todo o Bhagavatam trata disso. De se entender isso. Então se entender o quê? Que eu não sou esse corpo, sou alma. E que a alma tem uma relação, a única que é eterna, com Deus. Porque todas as nossas relações são falsas. São temporárias. Nós vamos nunca poder desenvolver uma relação eterna de amizade com nenhum amigo. Nunca desenvolver uma relação eterna amorosa com alguma mulher, com algum homem. Nunca vamos poder. Sempre acaba. Porque não é eterno. A única relação eterna é com Deus. Então isso é muito profundo, é muito sério. Então, nós estamos ouvindo aqui que essa compreensão, que é Bhakti, e que o devoto põe em prática, Tata Karma Pravartana, só por ser favorável. Uma vez o Tiago falou numa aula, na verdade, o grande problema da humanidade é a falta de boa vontade. E é, viu? E é. Até Jesus Cristo confirma, paz na terra aos homens de boa vontade. Se você não tiver boa vontade para com Krishna, você não vai decolar, não vai acontecer nada. Não vai ter boa vontade. Se você não tiver boa vontade com os devotos, você não vai se associar, não vai ouvir, não vai avançar. Se você não tiver boa vontade em servir, você não vai se purificar. Se não tiver boa vontade em cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, você não vai satisfazer de verdade Krishna em última instância. Então, olha que desastre que é não ter boa vontade. Isso aí é profundo? Muito. Mas é muito simples. Muito simples. Muito simples. Simples demais, ou não? Então, acho que a gente tem que começar a ser mais simples. Ser mais pé no chão. E entender as coisas realmente com clareza, com elas são. Porque tudo é complicado. Não está tudo muito claro. Não dá para entender tudo que está sendo explicado aqui. Por Prabhupada no significado. Krishna no verso. E que a gente está tentando mastigar mais. Não é fácil entender isso. Não está fácil. Então, para que se perder com bobagens? Raja Vidya, Raja Gurra, Pavitram, Idamutamata, Chakshavaga, Mandarmian, Susukam, Kartuma, Viayan. O rei da educação, conhecimento mais puro, por se executar, ele dá direta percepção do eu, o eu compreende o eu supremo. Olha quanta coisa se revela aí. E é um processo que se executa de maneira simples e alegremente. Qual é o problema? Por que postergar a nossa felicidade? Para quê? Em nome de qualquer bobagem? Em nome de qualquer bobagem. Se for materialmente falando, qualquer grosseiramente falando, busca de gosto sentido, é estupidez.
E se for, porque não, tem que ser um Gyani, acorda. O Bhakti Yogi é o maior dos Gyanis. O maior dos Gyanis não é um Bhakti Yogi, mas o Bhakti Yogi é o maior dos Gyanis. Então vamos acordar para a realidade, vamos parar de viajar. Né? Srila Vrindavan Dasa Thakura fala no Mantyakanda 3, no verso 45, ele fala que Tahari Seibali, Vidya, Mantra Adhyayana, Krishna Padme Jai, Karaí, estira, mana, estira essa fé. Quem é que estira? Estira, tá no verso. Essa fé é essa fixação. Nishta. Estira é igual Nishta. Então, Srila Vrindavan Dasa Thakura fala que, portanto, deve-se compreender que aquele que tem a mente fixa nos pés de lótus de Krishna, ou seja, no serviço devocional, e executa de maneira indesviável, esse é o mais educado. Esse é o mais educado. Esse é o mais erudito, porque ele já estudou todos os Vedas. É o maior dos Gyanis. Quem faz o quê? Quem é fixo em prestar serviço devocional a Krishna. Quem vive aquela mentalidade das gopis. Só Krishna e pronto. É muito simples. Mas tem que ser simples. Tem que ser simples. Se uma pessoa não consegue ser simples, fica difícil. Fica difícil. Agora, por que Krishna mesmo fala que... Desculpe. Eu considero meus devotos mais misericordiosos do que eu. Porque Krishna, ele é... Varada Deus, Chaiva, também o mais desapegado. Então ele não está nem aí. Mas o devoto não. O devoto faz qualquer esforço para dar Krishna para as pessoas. Punsam Ekantata Shreya Uttama, o bem último para toda a humanidade. Passa por qualquer dificuldade, por qualquer... Jesus Cristo foi crucificado, Haridasa Thakura apanhou em 21 mercados, Srila Prabhupada chegou, teve um infarto no navio, chegando, e esse é o esforço que um devoto faz para dar Krishna para as pessoas. Mais do que o próprio Krishna. Então a gente continua batendo na mesma tecla, gente. Vamos acordar, vamos ser simples, vamos avançar, vamos entender que as coisas mais profundas estão nas atividades mais simples, não são nas atividades complicadas, não são para nada. E o Srimad Bhagavatam, quando o filho de Drona é castigado, primeiro canto do Bhagavatam, verso 7, verso 6 do capítulo 7. Ele falou isso. O Bhagavatam está deixando claro. Anartho Pasanam Saksha Bhakti Yoga Adoksaji Lokasya Esmi, Loka Esmi, aqui é o mundo, nesse mundo. Lokasya Janato Vidvans Chakrit Sattvata Samhita. Esse verso fala que as misérias materiais, que são supérfluas para a alma, porque a alma é Satitananda, a alma é eterna, plena de conhecimento, de consciência e de bem-aventurança. Então todas as misérias são supérfluas para a alma em última instância. As misérias materiais, que são supérfluas para a alma, podem ser diretamente mitigadas através do processo unitivo de serviço devocional ao Senhor transcendental. Anarthopasamam Saksha Bhakti Yoga Adoksaji. Só que o mundo não sabe disso. Ninguém sabe. O Prabhupada veio e trouxe para o Ocidente, para todo mundo saber.
Estamos aí falando aqui agora na internet para todo mundo saber. Estamos falando aqui para quem veio saber, para todo mundo saber. E essa deve ser a nossa batida constante. Saber o quê? Né? Já que o mundo não sabe. Locaciado já na tua vida antes. O mundo não está sabendo disso. Vyasadeva, o próprio Satyavesha Avatara, a encarnação videlara de Krishna, compilou esse conhecimento, essa literatura que trata diretamente dessa verdade para poder esclarecer o mundo inteiro. É isso que estamos fazendo. É isso que estamos fazendo. O que é o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é livro de quem? Veda Vyasa. Bhagavatam é o quê? Livro de quem? Então, as misérias materiais, que são supérfluas para as entidades vivas, podem ser todas diretamente mitigadas através do processo uritivo. O processo uritivo quer dizer um processo favorável, de você agir favoravelmente, de serviço devocional ao Senhor transcendental. Resolve-se todos os problemas da existência material, mas o mundo inteiro não sabe disso. Por isso, Vyasadeva compilou os Vedas e estamos aqui falando para que todo mundo saiba que Krishna fez esse esforço aí e agora nós temos que nos aproveitar da misericórdia de Krishna, desse esforço de Krishna e pôr em prática isso, um processo Shushukam Kartum Avyayam. Simples, que se executa alegremente. Bhakti Yoga. É isso, só isso. Eu sei que, por exemplo, para chegar no Prema é só eu ir direto aqui. Isso é Bhakti Yoga. Aí eu, como louco, não, vou buscar o caminho de Gyana. Eu vou dar uma volta por lá, vou até lá no Pujari, entrar no quarto, na academia da Bapinha, dar uma volta na sala de pra sala lá embaixo para chegar aqui. Pode ser que chegue, mais difícil chegar, mas pode ser que chegue, mas e na hora que chegar, tem que entender, puxa vida, era só eu ter ido direto aqui que é Bhakti. É, esse exemplo ilustra bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Cortar caminho, gente. Isso é simples. Simples. Simples assim. Muito obrigado a todos. Voltem sempre. Todas as mulheres sejam para Shila Prabhupada. Shila Prabhupada que já. Às vezes